Olá, seja bem-vindo, eu sou o Aparecido. Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. No vídeo anterior eu mencionei a questão do pecado e pecados e gostaria de estar trazendo um assunto hoje, um pouquinho mais sobre essa reflexão, mas desta vez na prática, na nossa vida comum. E nós precisamos saber realmente a diferença entre pecado e pecados. Primeiramente, eu gostaria de dizer que onde nós podemos encontrar essa distinção, essa separação entre o pecado e pecados, nós podemos ver lá em Romanos. O livro de Romanos é um livro excepcional, porque em todo o livro, em toda a Bíblia, somente ali em Romanos nós temos com clareza o significado de pecado e pecados. Nós podemos estudar Romanos do capítulo 1, 2, 3 e 4, até lá no comecinho do capítulo 5, a respeito dos pecados, o que o ser humano faz. E no capítulo 5 é ali onde está o verdadeiro significado do pecado. Então, precisamos fazer uma análise breve. Eu falei num vídeo anterior que nós precisamos entender aquilo que Deus considera como pecado. E o pecado do homem foi incredulidade. E agora é necessário crer também. É necessário crer que o Senhor Jesus é o nosso substituto, é aquele que veio morrer em nosso lugar para aplacar a ira de Deus. Eu gostaria de estar deixando um versículo aqui para nós começarmos, que está lá em Romanos capítulo 3, no verso 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um resumo ali em Romanos 3, em que diz que o homem fazia muitas coisas. Por isso, por ele ter pecado, ele fazia inúmeras coisas, multidões de pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído tem a ver com destronar, perder o trono, né? Não faz mais parte da realeza. Por essa razão está destituído, separado da glória de Deus. Como que nós vamos saber na nossa vida prática a diferença entre pecado e pecados? O pecado é uma lei nos nossos membros, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7. Ele diz que nós queremos fazer o bem, mas nos deparamos com uma lei que está dentro de nós, uma lei que nos impulsiona a fazer o mal. Nós podemos observar quando uma criança nasce, uma criança já nasce com tendências de fazer o mal. Para fazer o mal não precisa ensinar, ela mesma já nasce fazendo. Então, quando você coloca um não para ela, isso se torna um problema, porque até pode querer fazer o que é certo, mas intuitivamente ela acaba fazendo o errado. Nossos pais diziam assim: para fazer o certo não tem que mandar, para fazer o errado não precisa mandar. É exatamente assim. Nós já nascemos com um pecado e por isso pecamos. Agora nós precisamos ver como isso se reflete na nossa vida dentro da igreja. Porque por essa razão também há uma fadiga, um cansaço, um esgotamento de muitos dentro da igreja, porque não souberam ainda a diferença. Por essa razão, muitos acham que estão sendo salvos meramente dos seus problemas, dos seus dia a dia, de coisas que acontecem no cotidiano, e a pregação ela vem baseada nesse entorno daquilo que o homem faz. Mas a questão hoje para Deus não é aquilo que o homem está fazendo, é aquilo que Adão fez. E isso reflete nas ações nossas, nas nossas ações do dia de hoje. Então, quando Adão peca, ele morre
e nos mata junto com ele. No sentido de separação de Deus. O homem se separa de Deus e automaticamente todos aqueles que nasceram posteriormente, incluindo nós e todos aqueles que ainda hão de nascer, estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. E também essa questão ela reflete o peso de muitos não conseguirem viver uma vida cristã plena, livre da condenação, livre do jugo, livre de todo sabe, aquelas coisas que se colocam e que Deus tirou. Deus tirou a condenação daquele que crê, mas muitos estão na igreja se sentindo ainda condenados. Por quê? Porque estão olhando para suas ações. Lembre-se, eu não estou dizendo aqui que você viver pecando, Deus está se agradando. Não, Deus não se agrada do pecado de maneira nenhuma. Pecado é pecado. Mas no campo da salvação há uma diferença gigante que faz com que nós ou vivamos realmente pela fé, baseado naquilo que Deus falou, ou nós vivamos angustiados, aflitos, mesmo depois de ter crido que o Senhor nos salvou. E isso se deve ao simples fato de que ainda não soubemos separar as nossas ações como seres humanos que pecam e aquilo que Deus prometeu, que Cristo viria. Lembra lá de Gênesis? Que o Senhor prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso traz um peso muito grande na igreja quando nós ainda vivemos na base daquilo que fazemos. Primeiramente, nós ensinamos uma criança a comer, a andar. São passos naturais, mas precisa ser ensinado. A fazer as coisas correto. Tudo que precisa fazer direito, o caminho certo, precisa ser ensinado. O mal não precisa ensinar. Todos nascem com o mal dentro de si. Então, uma vez que você compreende, dentro da igreja, do que foi que Deus te salvou e do que foi que Deus te perdoou, meu amigo, a sua vida ela vai fazer assim, ó, bum, para as grandezas de Deus, para a realidade de Deus. Em primeiro lugar, quando nós ouvimos a mensagem, eu posso dizer, sou testemunha disso. Quando eu me converti à base de um peso tão grande. Supostamente eu achava que eu tinha me convertido, mas na verdade não tinha. Mas naquele momento eu achei que eu tinha me convertido. Por quê? Porque o medo de ir para o inferno é tão grande que tudo que a gente faz, muitos dizem, cuidado, senão você vai para o inferno. Lembra quando nós éramos crianças, você que já tem uma certa caminhada, você vai me entender. A primeira coisa que nós fazemos para uma criança é, tome cuidado, a cobra. A criança já não sai na rua com medo da cobra, ou com medo do bicho-papão, ou com medo de alguma coisa, porque nós assombramos a criança. Vai dizer que você já não fez isso com seu filho quando seu filho era pequeno. Olha a cobra, não pode sair lá fora, olha o bicho-papão. E muitos estão assim dentro da igreja. Por quê? Porque eles não sabem do que foram salvos e não sabem do que foram perdoados. Então, por essa razão, são atormentados na igreja e a maioria vive num jugo de condenação sem estar mais condenado. Por incrível que pareça. O cristão não tem mais sobre si a condenação, mas muitos vivem como se estivessem condenados. E por essa razão é uma vida de angústia, é uma vida de sofrimento, é uma vida de pesares. Tudo que tem que fazer é cumprir as metas para que Deus possa se agradar dele e que ele possa ser aceito por Deus. Lembra do princípio de Adão? É o mesmo princípio. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e o homem quer ser igual a Deus. Está entendendo aí? O homem quer ser igual a Deus. É a mesma coisa hoje. Deus diz, não há condenação para você. Mas muitos se acham tão pesado que estão se sentindo condenados. Se não vão à igreja, se sentem condenados. Se não fazem isso ou aquilo, se sentem condenados. E a maioria das lideranças evangélicas põe esse peso.
Por quê? Porque nem eles mesmos sabem a diferença do pecado. E pecados, a maneira de você agregar as pessoas dentro da igreja e fazer com que elas permaneçam lá é aterrorizando, é botando medo, dizendo que qualquer coisa que vai acontecer lá fora, Satanás vai pegar, ou o próprio Deus. E a verdade é essa, amados, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus o torna justo. E a questão é que muitos não sabem o que é ser justo. Para muitos, ser justo é não pecar mais. Mas não é isso que a Bíblia fala. Para você ter uma ideia, a mesma Bíblia que diz que não há nenhum justo sequer, que todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, é a mesma Bíblia que diz que há sim justos. Deus considerou Ló justo, meu justo Ló. Deus considerou Abraão justo. Deus considerou Noé justo. Deus considerou Davi justo. E nenhum deles entrou a questão do comportamento para se tornar justo. Eles se tornaram justos diante de Deus porque creram. Não foi porque fizeram coisas certas. Todas as coisas certas. Eles erraram muito. Davi errou bastante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi porque acertou tudo. Mas ele cria que Deus existia e era poderoso e era aquele pelo qual ele vivia, que podia o livrar de todos aqueles pecados, que sabia que Deus era o único que poderia dar salvação a ele. O povo de Israel também não entendeu a salvação. Eles estavam aqui na terra, subjugados pelo governo de Roma, e acharam que Jesus viria salvar eles dos seus comportamentos, daquilo que eles estavam fazendo, ou daquilo que os outros estavam fazendo contra eles. Mas a salvação da qual Jesus veio e morreu foi para nos livrar da condenação do pecado de Adão, da lei que colocou Deus no Éden. Melhor dizendo, para ficar mais claro, da lei que Deus colocou no Éden. Deus colocou uma lei, e a lei lá era de obras. O homem precisava crer e não fazer algo. Poderia fazer muitas coisas, menos uma coisa que ele não deveria fazer. Isso significa que no Éden, ali sim era por obras, era por comportamento. Interessante. Se ele se comportasse bem e não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria dentro do plano e o propósito de Deus. Para o homem hoje não é assim mais. Deus coloca a lei para exatamente mostrar o quanto o homem é pecador e quanto suas ações são más. E ele vem e encerra todo mundo, todos debaixo do pecado. É isso que a Bíblia nos fala. Que todos, sem distinção, estão debaixo do pecado. Por essa razão, todos cometem inúmeros pecados. Se você fizer uma análise de Romanos 1, 2, 3, você vai saber do que eu estou falando. Cometeram inúmeras coisas, se tornaram reprováveis diante de Deus. E é assim que acontece. E o porquê? Por causa do pecado, da natureza adâmica. Então, dentro da igreja tem muita gente querendo ser bonzinho, querendo ter bons comportamentos. Isso é bom, até um nível. Mas não um nível que possa dizer assim, agora eu sou agradável a Deus porque eu faço coisas boas. Ninguém se torna agradável a Deus porque faz coisas boas. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram. Por outro lado, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque creram na salvação, creram no resgate. E quando você sabe do porquê que você foi salvo e do que, então no seu coração ele gera um sentimento de gratidão a Deus. Agora, eu entendo. Eu me converti com 14 anos, com 13 anos. Aos 14 anos, até meus 15 anos, eu ainda estava na igreja.
pregando, evangelizando com todo fervor, porque agora eu era de Deus, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e tantas coisas que não podia fazer mais, mas durante um tempo foi bom. Não podia usar camisa regata, não podia jogar bola, não podia fazer tantas coisas, e naquele fervor da emoção que você está se sentindo tão perfeito ali, agora está salvo, e você acha que está salvo dos comportamentos. Mas antes de você entender a salvação no âmbito do comportamento, você precisa entender a salvação no âmbito espiritual. Acontece uma salvação primária onde o homem precisa, que é no campo espiritual. O homem se separa de Deus, o pecado do homem se deu no espírito. A salvação tem que ser no espírito. É no espírito que o homem precisa de salvação, de libertação, de ser arrancado da raiz do pecado. Por isso que Jesus fala que nós somos ramos enxertados nele. E se ele estiver em nós e nós nele, daremos frutos. Antes éramos árvore, para aquele que agora é cristão, que crê em Jesus. Antes éramos uma árvore má dando fruto mau. Agora estamos inseridos numa árvore boa, como galhos agora, enxertados, para darmos frutos, mas não nosso. Não é mais fruto da nossa justiça própria. É o fruto agora do Espírito Santo. Por quê? Se a salvação se deu no Espírito, logicamente que o primeiro fruto ele vai vir oriundo daí, do Espírito. Quando o homem é salvo no Espírito e ele compreende essa salvação, isso vai se refletir logicamente no comportamento. Aquele que matava, ele não vai desejar matar mais. Aquele que roubava não vai desejar roubar mais. Aquele que mentia, ele não vai sentir prazer em mentir mais, porque agora ele entendeu a salvação. Ele tem clareza. Se muitos de nós, dentro da igreja, compreendermos isso, haverá sim uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja verdadeiramente, genuinamente salva. Muitos estão salvos, mas não vão desfrutar dessa salvação, e muitos lá fora não vão ver essa salvação. Então, quando nós vivemos a mensagem à base do nosso comportamento, estamos sujeitos a falir, a cair no pecado. Por que acontece essas atrocidades dentro das igrejas? Essas coisas que estão acontecendo aí, né? E onde se vê o pecado abundando e Satanás pulando, salteando dentro daqueles lugares que se diz igreja. Por quê? Porque eles estão ali pregando comportamento. Estão sendo juízes que determinam o que pode e o que não pode. Determinam o jeito de agradar a Deus. Eles determinam como você vai chegar a Deus. E você certamente vai chegar diante de Deus sempre com medo, achando que Deus é um juiz que a qualquer momento vai te pegar pelo pescoço e vai fazer assim, ó. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai para aquele que crê. Você agora se tornou filho ou você ainda é criatura? Muitos confundem a ordem. Deus é juiz, Ele é justo. Todo pecado tem que ser punido. E Deus puniu o pecado foi na cruz. Se você está em Cristo Jesus, Deus não tem como te condenar duas vezes. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. É aí onde tem a lei e a graça, e futuramente eu falarei disso. Precisamos saber o que é ser justo, o que é ser santo, o que é agradar a Deus. Vou deixar só uma palhinha para vocês, amados. Para você agradar a Deus, você precisa crer. Se você crê no unigênito, naquele que agora é o primogênito entre muitos irmãos, se você crê em Cristo e aceitar a salvação como realmente ela é, então você já agradou a Deus. Então você já cumpriu o propósito. Agora, há outros propósitos. O propósito principal é que Deus te quer como filho, para estar com Ele, para reinar com Ele.
para fazer parte da família do céu, para fazer parte da mesma essência de Deus. Depois vem o comportamento. Primeiramente, você precisa nascer de novo e entender as coisas espirituais da maneira certa. Não tem como você entender das coisas espirituais olhando por comportamento humano. Se fôssemos olhar para o comportamento humano, você olharia para a Bíblia e dizia, essa Bíblia realmente ela foi feita pela mão dos homens, ela só fala de tragédia. Você lê o Antigo Testamento, é só Deus mandando matar, mandando destruir, sem entender os porquês. Veja bem, ninguém se torna bom diante de Deus porque faz coisas boas. Se nós nascemos no pecado, não importa a multidão de coisas boas que você possa fazer, não vai fazer diferença para Deus. Acontece que você nasceu errado, nasceu no pecado. Como que uma pessoa que nasceu com uma doença, que herdou de alguém, será que fazer coisas boas vai sará-la? Não vai. Para sarar precisa tomar remédios, precisa fazer uma série de coisas. Mas principalmente o remédio. Se não tomar o remédio, não adianta. Se comportar bem, agora eu vou me comportar bem para a doença sarar. Ela não vai sarar. Ela só vai sarar se você tomar o remédio que tem um princípio ativo que possa combater aquela doença. Então não adianta você querer tratar do comportamento sem antes atacar o princípio ativo que é o pecado. Não tem como você tratar os comportamentos sem antes atacar o pecado. Ou você vai tratar o fruto já contaminado, ou você vai tratar a árvore. Me responde aí. Deus veio tratar a árvore. Mas Ele não veio melhorar a árvore. Ele veio arrancar a árvore e te colocar na árvore verdadeira. Simples assim. Então quando você entende isso, a sua vida, ela tem um novo patamar, é um novo prisma. O Evangelho da Graça surge dentro de você e você começa a louvar a Deus por tudo. Pecado é pecado, mas não há condenação para os que estão debaixo da graça. Não há condenação. Então você não vai viver no pecado como se tudo fosse normal, porque você recebe uma nova natureza. Você recebe agora tudo que é necessário para você ter uma vida no padrão de Cristo. E isso não acontece de imediato. É aí que muitos condenam os outros pelo comportamento. E muitos querem uma igreja cheia, prendendo as pessoas nos seus comportamentos. São verdadeiros terroristas na casa de Deus. Não pregam a verdade e querem que as pessoas fiquem dentro da igreja ouvindo acusações o tempo todo e varado o tempo todo. Não é isso o Evangelho. O pastor, ele tem em suas mãos, o pastor de ovelhas, ele tem a vara e tem o cajado. A vara é para bater nos lobos. O cajado é para direcionar a ovelha no caminho correto. O pastor não fica batendo nas ovelhas, porque as ovelhas são tão sensíveis. Pesquise sobre as ovelhas e veja o comportamento das ovelhas. São sensíveis, ela ouve e atende. Agora, pastores que querem que as ovelhas ouçam, como que as ovelhas vão ouvir? Então deixa, amados.